A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o significado do corvo e da pomba que Noé soltou quando estava ainda dentro da arca. O que representa o corvo e a pomba? Então lá o texto está lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 7 ao 12. Vamos falar a segunda parte do ano que Noé ficou dentro da arca, 1 ano e 10 dias. Vamos falar o item 6, que nós falamos na postagem anterior. Então hoje nós vamos falar sobre o que representa o corvo. Está lá em Gênesis 8, 7, diz assim: Noé soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secassem de sobre a terra. Então veja bem que Noé soltou primeiramente o corvo e deixou ele lá indo e voltando, indo e voltando. Este voo foi observado por Noé na arca todos os dias onde ele sobrevoou a área para tentar pousar sobre a terra em seco, até que conseguiu e não voltou mais. O corvo na Bíblia representa os animais impuros, como nós já falamos nas postagens anteriores. O corvo representa então agora Satanás. Como Satanás não tinha onde pousar, que não tinha ninguém sobre a face da terra, ele ficou lá rodeando, indo e voltando, indo e voltando. Mas logo que Noé saiu da arca, você veja bem, o corvo não voltou mais. Mas quando Noé saiu da arca, passado um tempo, ele plantou uma vinha e se embebedou. E Cã, seu filho, ouvindo a sua nudez, foi lá falar para os irmãos, foi fofocar com os irmãos. E aí quando Noé se restaurou da bebida, ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cã, por causa que você vê que o Satanás ele veio para destruir a família. Então ele já começou a agir já logo em seguida na vida de Noé, porque mesmo que Noé era preparado, era uma pessoa escolhida por Deus, mas ele não estava livre dos delitos. E quando ele cometeu um delito, Satanás voltou novamente a entrar em ação. Porque dentro da arca, ele não podia fazer nada. Dentro da arca de Noé, Satanás não podia fazer nada, porque a arca de Noé foi projetada por Deus e estava ali à mercê de Deus, no controle de Deus. E Satanás não tem poder sobre a mão de Deus. Então veja que o corvo aqui estava representando Satanás voltando novamente para a terra. Sabemos que a palavra de Deus diz que os anjos estão acampados ao redor dos salvos, mas Satanás está no derredor, ali rugindo como leão para poder tragar a sua vítima assim que ela comete um delito ou um desvio. Então veja bem que o corvo ali representava Satanás. Então nos Salmos 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então veja bem que Noé ali ele perdeu, perdeu a estribeira, vamos falar até isso, perdeu a sua salvação no caso ali, A gente não se sabe depois se Noé foi salvo, não foi, aí quem Deus que vai saber. Mas você vê que ali ele já perdeu, deixou o diabo entrar na vida dele, já plantou a vinha e logo já fez o quê? Já fez o vinho e logo foi se embebedando. Hebreus 1, 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então você vê que os anjos são espíritos ministradores, que são enviados para nós para quê? Para garantir a salvação. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja aqui que o diabo está ao derredor, ele não está ao redor, no derredor, está nas redondezas. Rugindo como um leão, quer dizer, ele quer ser igual Jesus, que é o leão da tribo de Judá, só que não é de tribo nenhum, Então você vê que Satanás ele quer imitar todas as coisas que Deus fez.
no 1 Pedro 5,9 diz: ao qual resisti firmemente na fé, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos que estar firmes. Noé vacilou, né? Por isso que o diabo foi. Mas isso Deus já tinha deixado para lá, porque Deus, quando falou lá no dilúvio, diz que o coração do homem é má continuamente, né? Então veja bem que não ia adiantar nada o dilúvio. Isso foi só para mostrar, né, o que vai acontecer para os ímpios, né? Eles vão ficar no lago do fogo do inferno para sempre, né? Então veja bem que o dilúvio ali tem um significado melhor. Mas estamos falando hoje, né, de Satanás, que ele voltou a reinar de novo sobre os homens, porque Noé deu brecha, né? E ele veio para atacar a família. Gênesis 9:20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, no 21. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda, sua nudez, né? No 22. E viu Cã, a seu pai, né, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, fez saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então veja bem que ele viu a nudez e já foi logo falar para os irmãos. No 24, desprezou Noé o seu vinho, despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, no 25, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então veja bem, Canaã foi amaldiçoado por Noé, porque aí o diabo já entrou e já fez o quê? Já fez a intriga, né, entre os irmãos, e Cã acabou caindo no laço do Satanás, né? Então veja bem que Canaã, né, depois foram os que perseguiram os judeus. Mais à frente foi o povo de Canaã que começou a perseguir os judeus. E dali também saiu de Canaã, saiu um herdeiro para construir a Torre de Babel. Então você vê que a Torre de Babel que significa misturado ou confuso, quer dizer, houve uma confusão. Veja bem que já saiu da genealogia de Caim, né? De Cã, né? Foi de Canaã. Cã gerou Cuxê, Misraim, Put e Canaã. Cuxê, né, deu origem à Etiópia. Misraim fundou a terra do Egito, né? E Nimrod veio de lá da genealogia de Cuxê, que foi lá que começou, ele depois, um dos seus herdeiros, começou a fazer a Torre de Babel. Então veja que o diabo voltou a reinar novamente sobre a terra. Houve uma grande confusão ali, né, e isso causou com que Deus fizesse que pusesse línguas diferentes a cada pessoa, e houve aquela confusão, e eles se dissiparam sobre a terra, né? Foram lá, cada um foi por um lado. E Canaã, né, que representa essa terra de Canaã, foi que Deus deu a Abrão, né? Mais tarde ele deu a Josué, e mesmo assim foi a terra prometida, que Deus prometeu aos filhos de Israel, né? Os filhos dos hebreus. E houve grandes guerras, né, porque tiveram que conquistar novamente aquela terra que já era prometida de Deus desde o começo. Então veja que aí, né, o diabo começou a reinar novamente. Agora o sétimo evento, né, Noé solta 3 vezes a pomba. O que significa? Qual o significado das 3 vezes que Noé soltou uma pomba? Mas não foi 3 pombas, foi a mesma pomba, tá? Que foi solta 3 vezes. Gênesis 9:8. Depois soltou uma pomba, primeira, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra, no 9. E a pomba, porém, não achou repouso para plantar os seus pés, voltou a ele para a arca. Então veja que a primeira pomba foi e voltou, né? Porque as águas estavam sobre a face da terra, de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tornou-se a metê-la consigo na arca. Então veja bem que
né? A primeira pomba foi e voltou. A segunda pomba, né? Que saiu, que Noé soltou da arca. Gênesis 8:10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou-se a enviar a pomba para fora da arca. No 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então veja bem que, né, a segunda vez que a pomba saiu, né, ela voltou com uma folha de oliveira na sua boca, no seu bico, né? Então veja bem que já Noé viu que aí já ia ter vida nova, ali já representava que haveria vida nova, né? Sobre a terra. No Gênesis 9:12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ela. Então veja bem, a segunda pomba que veio com a folhinha de oliveira representa a restauração da terra. E a terceira pomba significa que ela não voltaria mais, que a terra já estava pronta para ser novamente povoada. Então veja bem que essas 3 pombas têm um significado. Veja bem que a oliveira representa para os judeus, né, muitas coisas. Primeiro, representa para alimentação, para curar as feridas, para cosméticos, para iluminação, para unção de doentes, de enfermidades, né, para unção de pessoas que eram separados para serviços especiais, na unção de cargos eclesiásticos, como profetas, sacerdotes, ungir reis e também objetos sagrados. Então veja o significado do óleo da oliveira, né? Do azeite que é tirado da oliva, que é fruto da oliveira, né? Então o significado ali, veja bem que ali as pombas, Deus esperou 7 dias e mais 7 dias. Falamos da perfeição de Deus. Então, o significado das 3 pombas, né, que soltou são: primeiro, representa a Deus que criou tudo e depois descansou no 7º dia e está nos céus até hoje. Então a primeira pomba representa que ela foi e voltou. Deus veio, criou tudo e voltou para o céu. A segunda pomba representa Jesus Cristo, como a folha de oliveira representa uma vida nova. Então Jesus representa também uma vida nova para os que creem, e ele também está nos céus, preparando a nova morada, ou a Jerusalém celestial. Então Jesus veio, né, e voltou novamente, como a pomba voltou na arca, trazendo uma folha de oliveira que representava vida na terra, e Jesus Cristo representa a vida para nós os cristãos. A terceira pomba representa o Espírito Santo, né, que foi, né, mas não voltou mais. Então Deus mandou o Espírito Santo para nós. Depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo que está reinando em nosso mundo. E essa terceira pomba representa o Espírito Santo, né, que estava no mundo, que ela saiu da arca e ficou sobre a terra, quer dizer, ela ficou sobre o mundo. Agora o Espírito Santo está sobre nós. Portanto, né, as 3 vezes que Noé soltou a pomba representa a trindade de Deus. Está lá no livro de 1 João 5,7, diz assim: porque são 3 os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então veja bem, são 3 que testificam nos céus. Só que hoje o Espírito Santo está junto com nós. E ele só vai voltar para os céus quando Jesus Cristo vir buscar a igreja no arrebatamento. Então isso é o significado do pombo, das 3 vezes que o pombo foi solto, e do corvo, que é Satanás, que voltou sobre a terra novamente. Amém? Deus abençoe a todos, espero que tenha esclarecido esse assunto. E você que não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like aí, né, para saber se você está gostando, e compartilhe com seus amigos, tá? E se você quiser ver a série completa, veja lá em Noé e a Arca, né? Lá está a série completa do que eu estou falando hoje.
Tá? Mas ainda tem mais uma última postagem, que nós vamos falar qual é a causa e a consequência do dilúvio. Vocês vão se surpreender onde está essa resposta. Tá? Então, não percam a próxima postagem. Tá? Deus abençoe a todos, que Deus tenha um bom final de dia, um bom dia para vocês, um bom ano e uma boa vida regrada em Jesus Cristo até a sua volta. Amém? Deus abençoe a todos.